Nas montanhas mais selvagens do interior do Brasil, onde o vento frio corta como lâmina e as tradições são mais antigas que a memória, uma mulher desesperada aceita um casamento sem amor. O que Helena não imaginava era que por trás daqueles olhos duros e daquelas paredes de pedra se escondia uma família destroçada que testaria não apenas sua resistência, mas sua capacidade de transformar gelo em calor humano. Às vezes, os corações mais feridos são os que mais precisam de cura. Bem-vindos aos Contos de Época. Se esta história tocar seu coração, se inscreva e deixe seu like. Conte nos comentários de qual estado do Brasil você nos assiste. Queremos saber onde ainda existem pessoas que acreditam no poder transformador do amor verdadeiro. A agulha deslizava pelo tecido com a precisão que apenas anos de prática podem dar. Helena Santos, aos 29 anos marcados pela solidão, terminava mais um vestido de noiva que jamais seria seu. O ateliê de costura em Diamantina havia sido seu refúgio desde que a tuberculose levou seus pais e irmãos 7 anos atrás, deixando-a órfã e sem perspectivas em uma sociedade que via mulheres solteiras com desconfiança. A luz dourada do entardecer de maio de 1920 entrava pela única janela do pequeno quarto que alugava, iluminando as contas em atraso espalhadas sobre a mesa de madeira gasta. O mundo estava mudando rapidamente após a Grande Guerra, mas para uma costureira do interior de Minas Gerais, as dificuldades permaneciam as mesmas. Pouco trabalho, menos dinheiro e nenhuma perspectiva de melhora. Dona Helena, posso entrar? A voz do Padre Miguel interrompeu seus pensamentos sombrios. Helena se apressou em abrir a porta, surpresa com a visita inesperada. O pároco de Diamantina raramente visitava seus paroquianos, especialmente no bairro mais modesto da cidade. Padre, aconteceu alguma coisa? O sacerdote, um homem de rosto bondoso e cabelos grisalhos, segurava um envelope nas mãos. Sua expressão misturava preocupação com algo que parecia esperança. Talvez seja a resposta para suas orações, minha filha. Chegou esta carta de São Bento das Pedras, um povoado nas montanhas da Serra do Espinhaço. Helena nunca havia ouvido falar do lugar. Convidou o padre para se sentar na única cadeira disponível enquanto ela se acomodava na beirada da cama estreita. São Bento das Pedras fica a 3 dias de viagem daqui, numa região muito isolada. O padre Antônio, que serve aquela comunidade, me escreveu em nome de um de seus paroquianos. O padre Miguel pigarreou, claramente desconfortável com o que estava prestes a dizer. Este homem, João Pereira da Silva, é viúvo há 2 anos. Tem 3 filhos pequenos e uma propriedade para cuidar. Ele procura uma esposa. Helena sentiu o calor subir às faces. Padre, o senhor está me oferecendo um casamento arranjado? Não é bem um casamento tradicional, minha filha. É mais um acordo, uma parceria, se preferir. O padre explicou delicadamente que João Pereira não buscava romance ou amor. Precisava de alguém para cuidar de seus filhos e da casa, oferecendo em troca sustento, proteção e o respeito devido a uma esposa. Ele deixou claro que não tem expectativas sentimentais. Quer apenas alguém responsável que possa ser mãe para as crianças. Helena caminhou até a janela, observando as ruas de paralelepípedos de Diamantina. Sua reflexão mostrava uma mulher magra, de cabelos castanhos, sempre presos em um coque severo, e olhos cansados que haviam visto muito sofrimento para sua idade. Por que pensou em mim para isso, padre? Porque sei das suas dificuldades financeiras. Porque conheço seu bom coração e sei que seria uma boa mãe. E porque... Hesitou. Porque aqui você não tem futuro, Helena. Uma mulher da sua idade, sozinha, sem dote, as opções são limitadas. A verdade doía, mas Helena não podia negá-la. Aos 29 anos, era considerada uma solteirona.
Sem família para protegê-la ou dote para atrair pretendentes, suas perspectivas matrimoniais eram praticamente inexistentes. E como é este homem? Segundo o padre Antônio, é trabalhador, honesto, mas marcado pela dor. Perdeu a esposa no parto do terceiro filho. Desde então, vive apenas para o trabalho e para cuidar das crianças como pode. Helena pegou a carta que o padre lhe oferecia. A caligrafia era firme, mas simples, as palavras diretas e sem rodeios. Padre Antônio disse que o senhor poderia ajudar. Preciso de mulher para cuidar de meus filhos e da casa. Tenho propriedade pequena, mas boa, gado, plantação. Posso sustentar família. Não busco amor, apenas parceria honesta. Se aceitar, mando dinheiro para a viagem. João Pereira da Silva. Não havia promessas românticas, palavras doces ou esperanças de felicidade. Era um contrato prático, frio como o vento das montanhas de onde vinha. Posso pensar sobre isso? Claro, minha filha. Mas não demore muito. O padre Antônio disse que João está desesperado. As crianças estão sendo cuidadas por vizinhas, mas é uma situação temporária. Aquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto rachado do seu quartinho, pesando suas opções. Permanecer em Diamantina significava pobreza crescente, solidão e, eventualmente, a humilhação de depender da caridade alheia. Aceitar a proposta significava aventurar-se no desconhecido, casar-se com um estranho e criar filhos que não eram seus. Mas também significava ter um lar, propósito e talvez a chance de construir algo novo sobre as ruínas de seus sonhos perdidos. Na manhã seguinte, com olheiras profundas mas determinação renovada, Helena procurou o padre Miguel na igreja. Aceito a proposta, disse simplesmente, mas tenho condições. O sacerdote a olhou surpreso. Condições? Quero que fique claro que cuidarei das crianças como se fossem minhas. Não serei apenas uma empregada, mas a senhora da casa. E se a situação se tornar insuportável, terei o direito de voltar. O padre Miguel assentiu lentamente. Escreverei hoje mesmo. Se João Pereira aceitar, você poderá partir na próxima semana. Os dias seguintes passaram como um sonho estranho. Helena vendeu suas poucas posses valiosas, quitou o que podia de suas dívidas e preparou uma pequena mala com o essencial. A resposta de João chegou rapidamente. Aceitava as condições e enviava dinheiro suficiente para a viagem e alguns suprimentos. Que Deus a abençoe nesta jornada, disse o padre Miguel, ao se despedir dela na estação de trem. Lembre-se, às vezes ele usa os caminhos mais improváveis para nos levar onde precisamos estar. A viagem foi longa e cansativa. Primeiro o trem até a estação de Curvelo, depois uma diligência que a levou por estradas de terra cada vez mais precárias, até um povoado chamado Pedra Bonita, onde deveria tomar o último transporte até São Bento das Pedras. A senhora é a noiva do João Pereira? Perguntou o condutor da carroça, um homem idoso de barbas brancas. Sou Sebastião, sirvo de correio e transporte para a região. A palavra noiva soou estranha aos ouvidos de Helena. Não se sentia como uma noiva a caminho do altar, mas como uma refugiada em busca de abrigo. A última etapa da viagem foi a mais difícil. A carroça subia por trilhas íngremes e perigosas, cercadas por penhascos de um lado e precipícios do outro. O ar ficava mais rarefeito e frio conforme subiam, e Helena se enrolou no xale que havia trazido de Diamantina. São Bento das Pedras é um lugar especial, disse seu Sebastião, notando sua apreensão. Isolado, mas as pessoas são trabalhadoras. Vivem principalmente da criação de gado e do cultivo de milho e feijão. E a família Pereira? João é homem respeitado, bom trabalhador, mas muito calado desde que perdeu a Joana. As crianças, suspirou, precisam mesmo de uma mãe.
A mais nova nem 2 anos tinha quando a mãe morreu. Finalmente, quando o sol já se punha atrás das montanhas, chegaram a São Bento das Pedras. O povoado era ainda menor do que Helena imaginara. Talvez 20 casas de pedra espalhadas em um vale estreito, uma igrejinha simples no centro e muita terra cultivada ao redor. A propriedade do João fica um pouco afastada, explicou seu Sebastião, dirigindo a carroça por uma estrada de terra que levava para longe do centro do povoado. A casa que apareceu diante deles era uma construção sólida de pedra e madeira, com 2 pavimentos e uma varanda ampla. Ao lado, havia um curral com algumas vacas e galinhas, uma horta e o que parecia ser uma plantação de milho se estendendo pela encosta. Não era a pobreza que Helena temia, mas também não era a prosperidade que secretamente esperava. Era simplicidade rural, vida dura, mas digna. «João!» gritou seu Sebastião. «Trouxe sua senhora!» A porta da casa se abriu lentamente. No umbral apareceu um homem alto, de constituição forte, com barba escura e olhos da cor do aço. Atrás dele, 3 crianças observavam a chegada da estranha, com expressões que variavam da curiosidade à hostilidade aberta. Helena desceu da carroça com pernas trêmulas, não apenas pelo longo trajeto, mas pelo peso da realidade que agora enfrentava. Aquele homem sombrio seria seu marido em poucos dias. Aquelas crianças silenciosas se tornariam sua família. «Senhora Helena», cumprimentou João, tirando um chapéu de palha gasto. Sua voz era grave, sem calor, puramente formal. «Senhor João», respondeu ela, tentando fazer sua voz soar firme. Ele a estudou de cima a baixo, como se avaliasse gado no mercado. Não havia malícia em seu olhar, apenas a avaliação prática de um homem que precisava saber se havia feito um bom negócio. «Estes são meus filhos», disse, apontando para as crianças. «Pedro, de 10 anos, Maria, de 8, e Ana, que fará 3 anos no próximo mês». Pedro, o mais velho, tinha os olhos do pai e uma expressão desafiadora. Era claro que não aprovava a chegada da estranha. Maria se escondia parcialmente atrás do irmão, seus olhos grandes e assustados, fixos na recém-chegada. A pequena Ana se agarrava à perna do pai com uma mão enquanto chupava o polegar da outra. «É um prazer conhecê-los», disse Helena, tentando sorrir para as crianças. Nenhuma delas respondeu. João fez um gesto para que ela entrasse na casa. O interior era limpo, mas espartano. Uma sala principal com lareira apagada, móveis básicos de madeira e chão de pedra bem varrido. A cozinha, separada por um arco, mostrava sinais de desorganização. Pratos sem lavar, comida meio preparada, o caos típico de um homem tentando cuidar sozinho de uma casa e 3 filhos. «Seu quarto fica no andar de cima», disse João, apontando para uma escada de madeira. «As crianças dormem no outro cômodo lá em cima. O meu fica aqui embaixo, nos fundos». Helena se sentiu aliviada ao saber que teria privacidade. A ideia de dividir um quarto com um estranho a apavorava. «Quando será o casamento?» perguntou, tentando manter a voz controlada. «Amanhã. O padre Antônio virá pela manhã. Nada complicado. Apenas as formalidades necessárias. Não haveria festa, convidados ou celebração. Seria um casamento de papel, selando um acordo prático entre 2 pessoas que mal se conheciam. Quero deixar uma coisa clara desde o início», disse João, sua voz ficando ainda mais grave. «Você veio aqui para trabalhar, não para ser mimada. Meus filhos precisam de cuidados, a casa precisa de ordem. Não espero nada além disso de você, e você não deve esperar nada além de teto e comida de mim». As palavras foram como pedradas no silêncio da sala. As crianças observavam a cena. Pedro com um sorriso de satisfação, como se as palavras do pai confirmassem algo que ele já sabia. «Compreendo perfeitamente», respondeu Helena com dignidade que não sabia possuir. «Vim para cumprir minha parte do acordo. Espero que o senhor cumpra a sua».
Por um instante, algo parecido com surpresa passou pelos olhos de João, como se não esperasse essa resposta. Depois, acenou brevemente e se dirigiu à porta. Tenho trabalho no curral. O jantar é às 7. E com isso, deixou Helena sozinha com 3 pares de olhos infantis que a encaravam como a uma intrusa. A primeira noite na Casa Silva foi das mais longas da vida de Helena. Deitada numa cama dura, com lençóis que cheiravam a umidade, escutava os rangidos da velha estrutura de madeira e o uivo do vento que dava nome àquelas montanhas. Seu quarto era pequeno e básico. Uma cama, um guarda-roupa empenado e uma mesinha com uma bacia para lavar-se. As paredes nuas ainda guardavam marcas de pregos, onde algum dia haviam sido pendurados quadros ou fotografias. Vestígios de uma época mais feliz naquela casa. Ao amanhecer, quando desceu para a cozinha, encontrou João já vestido para o trabalho, tomando um café preto e amargo. As crianças acordam às 6, disse como cumprimento. Pedro vai para a escola na casa do professor Márcio, há uns 20 minutos caminhando. Maria deveria ir também, mas tem faltado muito desde que... E parou abruptamente, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Desde que a mãe morreu, completou Helena suavemente. João a olhou com dureza. Desde que ficou difícil controlar 3 crianças sozinho. Ana não sai de perto de mim. Helena observou a cozinha à luz do dia. Era um espaço amplo, mas desgastado, com uma grande mesa de madeira no centro, fogão a lenha e uma despensa mal organizada. Onde guarda os mantimentos? Na despensa, ao lado da adega. Não sobra muito até eu descer ao povoado no sábado. O casamento foi celebrado 2 horas depois, exatamente como João havia anunciado. O padre Antônio, um homem idoso de rosto bondoso, chegou pela manhã com um livro de registro e pouca cerimônia. Não houve preparativos especiais, vestido branco ou convidados. Helena vestiu sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples que havia trazido de Diamantina. João usava as mesmas roupas de sempre, apenas um pouco mais limpas. As crianças, obrigadas a presenciar a cerimônia, permaneceram caladas e claramente desconfortáveis. Declaro-vos marido e mulher, disse o padre com certa melancolia na voz, como se pressentisse a natureza fria da união que acabara de abençoar. Não houve beijo nem troca de alianças. João simplesmente assentiu, assinou os papéis que o padre trouxera e voltou para suas tarefas no campo. Helena ficou oficialmente transformada na senhora Silva, esposa de um homem que mal lhe dirigia a palavra e madrasta de 3 crianças que claramente a rejeitavam. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Helena levantava antes do amanhecer para acender o fogão e preparar o café da manhã. Ajudava Pedro a se preparar para a escola, tentava convencer Maria a comer algo além de pão seco e corria atrás de Ana para lavá-la e vesti-la, tarefa que a pequena transformava numa batalha diária. Não quero! Não quero! Gritava Ana, fugindo das mãos de Helena. Quero minha mãe! Essas palavras sempre deixavam Helena paralisada, sem saber como responder. A sombra de Joana, a falecida esposa de João, pairava em cada canto da casa. Tarde de um dia, enquanto limpava o sótão em busca de roupas de inverno, Helena encontrou um baú com as iniciais JS gravadas na madeira. Dentro havia vestidos cuidadosamente dobrados, um pente com fios loiros ainda presos e um diário de capa de couro. Helena hesitou, mas finalmente abriu o pequeno livro. As páginas revelavam a vida de uma mulher jovem, cheia de sonhos, que havia chegado a São Bento das Pedras, apaixonada por João Silva. As primeiras entradas falavam de felicidade, planos para o futuro, alegria com o nascimento de Pedro. Depois, gradualmente, o tom mudava. Isolamento, dificuldades da vida na montanha, problemas com as colheitas.
As últimas entradas, escritas com letra trêmula, mencionavam uma gravidez difícil, fraqueza, medo pelo futuro dos filhos. "O que está fazendo aí?" A voz de Pedro a sobressaltou. O menino estava na porta do sótão, o rosto contorcido pela raiva. "Estava procurando roupas de inverno", se desculpou Helena, fechando rapidamente o diário. "Essas são as coisas da minha mãe", disse Pedro com voz trêmula. "Você não tem direito de mexer nelas." "Tem razão, Pedro. Peço desculpas." "Mentirosa!" gritou o menino. "Papai trouxe você para esquecer minha mãe, mas nós nunca vamos esquecer. Nunca!" E saiu correndo, deixando Helena com o coração apertado e a certeza de que conquistar o afeto das crianças seria muito mais difícil do que imaginara. O inverno chegou cedo naquele ano nas montanhas. Em junho, as primeiras geadas já branqueavam os campos ao amanhecer, e o frio cortante fazia Helena se arrepender de não ter trazido roupas mais pesadas de diamantina. João trabalhava do nascer ao pôr do sol, reparando cercas, cuidando do gado, preparando a terra para o plantio da próxima estação. Mal falava durante as refeições, respondendo apenas com monossílabos às tentativas de conversa de Helena. Uma noite particularmente fria, quando as crianças já dormiam, Helena reuniu coragem para uma conversa mais séria. "João, preciso conhecer melhor as crianças, saber do que gostam, do que têm medo, como era a rotina com Joana." O homem levantou os olhos da bota que estava consertando, o olhar duro como sempre. "Para quê? Seu trabalho é alimentá-las e mantê-las limpas. Meu trabalho é ser madrasta delas, e não posso fazer isso bem se não as conhecer." João deixou a bota e a ferramenta sobre a mesa com um baque seco. Joana morreu de complicações no parto de Ana há 2 anos. Desde então, Pedro virou o homenzinho da casa, ajudando com tudo. Maria ficou muito tímida, quase não fala com estranhos. E Ana nem se lembra direito da mãe, mas sabe que deveria ter uma e não tem. Havia dor genuína em sua voz, uma ferida que ainda sangrava. "Deve ter sido muito difícil para todos." "Não preciso da sua pena", disse João com aspereza. "Preciso que faça seu trabalho sem mexer no que não deve." "Não é pena", respondeu Helena com firmeza que a surpreendeu. "É compreensão. Eu também sei o que é perder toda a família de uma vez." Algo mudou sutilmente na expressão de João, como se pela primeira vez lembrasse que ela também tinha uma história de perdas. "A tuberculose", disse ele, lembrando-se vagamente do que o padre Antônio mencionara em suas cartas. "Meus pais e 2 irmãos menores, em menos de 1 mês. Então sim, eu entendo a dor, o vazio, e também entendo que às vezes seguir em frente parece uma traição à memória de quem perdemos." João a olhou por um longo momento, como se a visse realmente pela primeira vez desde sua chegada. "As crianças ainda choram por ela às vezes", admitiu finalmente. "Principalmente Ana, que acorda gritando no meio da noite." "E você, também chora por ela?" A pergunta foi mais íntima do que Helena pretendia, mas já havia sido feita. João se levantou abruptamente e foi até a janela, olhando para a escuridão lá fora. "Homens não choram", disse, mas sua voz estava carregada de uma tristeza que desmentia suas palavras. "Pessoas choram", corrigiu Helena suavemente. "E não há vergonha nisso." João não respondeu, mas ficou na janela por um longo tempo, como se lutasse contra demônios internos que Helena apenas começava a suspeitar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina áspera, mas previsível à casa Silva. Helena acordava antes do amanhecer para acender o fogão a lenha e preparar o café da manhã. O trabalho era duro. Lavar roupas no tanque de pedra, cozinhar em panelas pesadas de ferro, limpar uma casa grande sem ajuda moderna. Mas ela havia conhecido trabalho pesado antes. O que mais a desafiava não eram as tarefas domésticas, mas a resistência silenciosa das crianças e a indiferença fria de João.
Pedro, o mais velho, havia se tornado o guardião da memória materna. Observava cada movimento de Helena com olhos críticos, sempre pronto a apontar quando ela fazia algo diferente de como mamãe fazia. Mamãe não temperava o feijão assim, dizia durante o almoço. Mamãe cantava quando cozinhava. Mamãe deixava a gente ajudar a fazer pão. Cada comparação era uma pequena facada, mas Helena engolia a mágoa e tentava aprender com as críticas. Maria, a do meio, era diferente. Não atacava abertamente, mas se retraía sempre que Helena se aproximava. A menina passava horas na janela, observando o horizonte como se esperasse ver a mãe voltando pela estrada empoeirada. Maria, disse Helena numa tarde, sentando-se ao lado da menina na janela. O que você tanto procura lá fora? A menina se encolheu, como sempre fazia quando Helena tentava conversar. Nada, murmurou, sem tirar os olhos do horizonte. Sabe, quando eu era pequena, também gostava de ficar na janela. Minha avó dizia que as janelas eram portas para sonhar. Maria a olhou de esguelha, claramente curiosa, apesar de si mesma. Que tipo de sonhos? Era a primeira pergunta que a menina lhe fazia. Helena sentiu uma pequena vitória. Sonhava em viajar para lugares distantes, conhecer o mar, ver cidades grandes. E você, com o que sonha quando olha lá para fora? Maria hesitou, depois sussurrou tão baixo que Helena mal conseguiu ouvir. Sonho que mamãe volta. O coração de Helena se apertou. Como competir com um sonho assim? Como explicar a uma criança de 8 anos que alguns sonhos jamais se realizam? Sua mãe deve ter sido muito especial, disse com carinho. Era a mais bonita de todas. Tinha cabelo dourado, como milho maduro, e cantava como um passarinho. Tenho certeza de que era maravilhosa, e tenho certeza de que, onde quer que esteja agora, ela quer que você seja feliz. Maria não respondeu, mas não se afastou quando Helena ficou ao seu lado na janela. Ana, a mais nova, era talvez o maior desafio. A menina vivia grudada em João, seguindo-o pela propriedade como uma sombra pequena e determinada. Quando o pai saía para trabalhar longe da casa, Ana chorava inconsolavelmente até ele voltar. Ela tem medo de perder o pai também, explicou Pedro, numa rara demonstração de solidariedade com a irmã. Doutora Rosa diz que é normal em crianças que perderam a mãe. Quem é Doutora Rosa? A parteira do povoado. Ela que ajudou quando Ana nasceu. E quando mamãe... Pedro parou abruptamente, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Helena começou a entender que a morte de Joana havia sido traumática para toda a família. Não fora apenas uma perda, mas uma tragédia que deixara cicatrizes profundas em todos. Uma manhã de julho, particularmente fria, Ana acordou com febre alta. A criança tremia no berço improvisado que João havia montado no quarto das crianças, as bochechas vermelhas e os olhos vítreos. «João!» gritou Helena, correndo escada abaixo para chamá-lo. «Ana está doente!» O homem subiu os degraus de 2 em 2, o rosto pálido de terror. Quando viu a filha ardendo em febre, algo se quebrou em sua expressão controlada. «Não, não de novo!» murmurou, pegando Ana no colo. Não posso perder mais um filho. Helena percebeu que João estava revivendo o trauma da morte da esposa. O medo o paralisava. João, me escute, disse com firmeza, tocando seu braço. Ana está com febre, mas está respirando bem. Não está tossindo sangue. Não é a mesma coisa que aconteceu com Joana. Ele a olhou como se acordasse de um pesadelo. Como você sabe o que aconteceu com Joana? Pelo seu medo, pelo jeito que você olha para Ana quando ela fica doente. Mas agora precisa confiar em mim. Sei cuidar de crianças doentes. Helena assumiu o comando da situação.
Mandou Pedro buscar água fria no poço, instruiu Maria a trazer panos limpos e começou a aplicar compressas para baixar a febre de Ana. Isso é o que a parteira fazia? Perguntou João, observando seus movimentos precisos. É o que minha mãe me ensinou quando meus irmãos ficavam doentes. Ana vai ficar bem, mas precisa de cuidados constantes. Durante 2 dias, Helena não saiu de perto da criança. Dava-lhe pequenos goles de chá de ervas, aplicava compressas, cantava baixinho para acalmá-la quando Ana chorava. João também permanecia próximo, mas deixava Helena liderar os cuidados. Na segunda noite, quando a febre finalmente quebrou, Ana abriu os olhos e olhou diretamente para Helena. Água! Pediu com voz fraca. Helena deu-lhe pequenos goles e, quando Ana terminou de beber, fez algo inesperado. Estendeu os bracinhos para Helena. Foi a primeira vez que a criança demonstrava querer seu carinho. Obrigado, disse João baixinho, observando Helena ninar Ana. Você salvou minha filha. Salvamos, corrigiu Helena. Todos nós cuidamos dela. Algo mudou na casa Silva após a doença de Ana. A criança começou a aceitar Helena, ainda que timidamente. Pedro parou de fazer comentários constantemente negativos, e Maria passou a ajudar voluntariamente na cozinha. João, por sua vez, começou a conversar mais durante as refeições. As chuvas estão atrasadas este ano, comentou numa noite. Se não vier logo, a plantação de milho vai sofrer. O que acontece se a colheita for ruim? Perguntou Helena. Passamos dificuldades. Já aconteceu antes. Era a conversa mais longa que haviam tido sobre assuntos práticos. Helena percebeu que João estava começando a vê-la como parceira, não apenas como empregada doméstica. Posso ajudar de outras formas? Ofereceu. Sei costurar muito bem. Posso fazer roupas para vender no povoado. João a olhou com interesse genuíno pela primeira vez. Você faria isso? Claro, esta é minha casa agora também. A palavra casa pareceu impactá-lo. Era a primeira vez que Helena se referia àquele lugar como lar. Agosto trouxe as chuvas que tanto esperavam, mas também trouxe complicações inesperadas. Seu Sebastião, o correio, chegou uma manhã com notícias perturbadoras. João, disse o homem idoso, tirando o chapéu molhado, vim avisar sobre um problema. O coronel Batista anda dizendo que você deve dinheiro a ele. O rosto de João se fechou imediatamente. Que dinheiro? Diz que emprestou para você pagar o médico quando Joana estava doente, e que agora quer receber com juros. Helena viu João ficar lívido. Era óbvio que havia problemas financeiros que ele havia escondido dela. Quanto ele diz que devo? 200 mil réis. E ameaça tomar parte das suas terras como pagamento. Era uma quantia enorme para um pequeno criador. Helena compreendeu imediatamente porque João havia aceitado se casar com uma estranha. Precisava de ajuda desesperadamente. Quando ele quer receber? Deu prazo até o fim do mês. Se não, diz que vai à justiça. Depois que seu Sebastião partiu, Helena encontrou João no curral, cuidando das vacas com movimentos bruscos que revelavam sua agitação. Por que não me contou sobre essa dívida? Perguntou diretamente. João parou de trabalhar e se virou para ela, o rosto carregado de vergonha e raiva. Porque não é problema seu. Sou sua esposa. Claro que é problema meu. Você é minha esposa apenas no papel. Veio aqui para trabalhar, lembra? As palavras deveriam ter ferido, mas Helena percebeu que havia desespero por trás da rudeza. João? O que realmente aconteceu quando Joana morreu? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que não responderia. Finalmente, encostou-se na cerca do curral e começou a falar, os olhos fixos no horizonte. O parto foi difícil desde o início. Ana nasceu, mas Joana não parava de sangrar. Mandei buscar o médico em Diamantina, mas ele queria pagamento adiantado. Eu não tinha todo o dinheiro. Sua voz se embargou.
Procurei o coronel Batista. Ele emprestou, mas com juros altos. O médico chegou, mas era tarde demais. Joana morreu e eu fiquei com uma dívida que não consigo pagar. Helena começou a entender o peso que João carregava. Não era apenas viúvo, se sentia culpado pela morte da esposa. Você fez tudo o que podia, disse suavemente. Não foi suficiente. E agora? O que pretende fazer? João deu de ombros resignado. Vender parte das terras. Talvez conseguir o suficiente para quitar a dívida. E como vamos viver com menos terra? O uso da palavra vamos pareceu surpreender João. Ele a olhou como se realmente a visse pela primeira vez. Por que você se importa? Se eu perder as terras, você pode voltar para Diamantina. Helena o encarou diretamente. E abandonar você e as crianças? Que tipo de pessoa acha que eu sou? Uma pessoa sensata que não vai querer ficar numa família falida. João Pereira da Silva, disse Helena com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Eu não vim até aqui para desistir na primeira dificuldade. Somos uma família agora, mesmo que seja só no papel, e famílias enfrentam problemas juntas. João ficou olhando para ela por um longo momento. Algo mudou em sua expressão. Como se pela primeira vez desde que ela chegara, ele a visse como pessoa real, não apenas como solução para seus problemas. Você tem alguma ideia? Perguntou finalmente. Talvez, mas preciso saber exatamente qual nossa situação financeira. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, João mostrou a Helena seus poucos papéis e contas. A situação era pior do que ela imaginara. Além da dívida com o coronel Batista, havia outras contas em atraso, sementes, ferramentas, remédios. O que você propõe? Perguntou João, claramente sem esperanças. Primeiro, vou usar minhas economias, disse Helena, pegando uma pequena bolsa que havia trazido de Diamantina. Não é muito, mas ajuda. Não posso aceitar seu dinheiro. Não está aceitando. Estou investindo na nossa família. A palavra nossa fez João hesitar. Segundo, continuou Helena, vou costurar para vender. Roupas finas para as famílias mais ricas da região. Terceiro, podemos diversificar a produção, plantar mais vegetais, fazer queijos, criar galinhas poedeiras. João a ouvia com crescente interesse. E se não der certo? Então pelo menos tentamos, mas vai dar certo. Como pode ter tanta certeza? Helena sorriu, o primeiro sorriso genuíno que dera desde que chegara a São Bento das Pedras. Porque descobri que gosto de lutar e porque esta família vale a pena. João ficou em silêncio, processando suas palavras. Depois, inesperadamente, estendeu a mão. Parceiros? Perguntou. Helena apertou sua mão, sentindo pela primeira vez uma conexão real com o homem que havia se casado. Parceiros. Foi naquele momento, com suas mãos unidas sobre papéis de dívidas e sonhos de futuro, que Helena percebeu algo assustador. Estava começando a se importar genuinamente com João Pereira da Silva. Não era amor ainda, mas era o início de algo que poderia se tornar muito mais do que um simples acordo comercial. E pela primeira vez, desde que chegara àquelas montanhas frias, Helena sentiu que talvez tivesse encontrado não apenas um teto, mas um lar verdadeiro. Os dias seguintes trouxeram uma energia nova à Casa Silva. Helena estabeleceu uma rotina de trabalho que combinava cuidados domésticos com produção para venda. Acordava ainda mais cedo para costurar antes das tarefas da casa e dedicava as tardes a projetos que pudessem gerar renda. João, por sua vez, mostrou-se surpreendentemente receptivo às suas sugestões. Juntos, reorganizaram a horta para incluir mais variedades de vegetais. Helena trouxe conhecimentos sobre plantas medicinais, que havia aprendido com sua avó, e João contribuiu com sua experiência prática sobre o solo e clima da região. Esta terra é boa para ervas, disse João, examinando uma área próxima à casa.
Se você souber quais plantar, poderemos vender para a doutora Rosa e outras pessoas que fazem remédios caseiros. Era a primeira vez que ele falava de forma colaborativa sobre o futuro. As crianças também começaram a participar mais ativamente da vida familiar. Pedro, percebendo que os adultos trabalhavam juntos por um objetivo comum, ofereceu-se para ajudar com tarefas maiores. Maria descobriu que tinha jeito para cuidar das galinhas e começou a coletar ovos diariamente. Até Ana, ainda pequena, ajudava, carregando pequenos objetos de um lugar para outro. Uma tarde, enquanto Helena ensinava Maria a fazer pão, a menina fez uma pergunta inesperada. Helena, você vai embora se papai conseguir pagar a dívida? A pergunta revelava uma preocupação que Helena não havia percebido. Por que pergunta isso? Porque você só veio porque papai precisava de ajuda. Se ele não precisar mais... Helena parou de amassar a massa e se ajoelhou para ficar na altura de Maria. Maria, escute bem. Eu vim aqui por causa de um acordo com seu pai, é verdade. Mas agora estou aqui porque quero estar. Porque vocês se tornaram minha família. De verdade. De verdade. Maria sorriu, o primeiro sorriso genuíno que dava a Helena desde sua chegada. Então você pode me ensinar a costurar como você? Claro que posso. Seria um prazer. À noite, quando João voltou do campo, encontrou Helena e Maria trabalhando juntas numa pequena boneca de pano. É para a Ana, explicou Maria orgulhosa. Helena está me ensinando a costurar. João observou a cena com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. Havia algo mais suave em seus olhos, menos guarda. Está ficando bonita, disse, examinando o trabalho. Você tem mãos hábeis, Maria. Como mamãe tinha, acrescentou a menina sem tristeza, apenas como constatação. Como mamãe tinha, concordou João. E pela primeira vez desde que Helena chegara, ele mencionou Joana sem dor visível. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, João se demorou na cozinha com Helena. As crianças estão mudando, observou. Estão mais felizes. Elas só precisavam se sentir seguras novamente. E você? Está se sentindo segura aqui? A pergunta a surpreendeu. Era a primeira vez que João demonstrava interesse por seus sentimentos. Estou começando a me sentir, respondeu honestamente. Este lugar está se tornando um lar para mim também. João assentiu lentamente. Helena, eu quero pedir desculpas pela forma como te recebi e pelas coisas que disse. Você não mereceu isso. Você estava protegendo sua família. É compreensível. Mesmo assim, foi injusto. Você tem sido mais do que esperava. O que esperava? João hesitou, como se não soubesse como expressar seus pensamentos. Esperava alguém que fizesse o trabalho e não se envolvesse, mas você se importa de verdade, com as crianças, com a propriedade, comigo. É claro que me importo. Esta é minha vida agora. É mais que isso, disse João, olhando-a diretamente nos olhos. Você trouxe algo que esta casa não tinha há muito tempo. O quê? Esperança. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Helena sentiu seu coração acelerar, percebendo que algo fundamental estava mudando na dinâmica entre eles. João, eu sei que nosso acordo era puramente prático, continuou ele. Mas talvez possamos ser mais que parceiros de negócios. O que está dizendo? Estou dizendo que gostaria de tentar ser um marido de verdade, se você quiser. Helena ficou sem palavras. Era a última coisa que esperava ouvir. Preciso pensar, disse finalmente. Claro, não há pressa. Apenas pense na possibilidade. Naquela noite, Helena ficou acordada até tarde, olhando pela janela do quarto para as montanhas escuras. Havia vindo para São Bento das Pedras fugindo da pobreza e da solidão, esperando apenas sobrevivência. Mas estava descobrindo que talvez tivesse encontrado muito mais que isso. Estava descobrindo
que podia amar aquelas crianças como se fossem suas próprias filhas. E mais assustador ainda, estava descobrindo que podia aprender a amar o homem que as havia gerado. A pergunta era: seria capaz de abrir seu coração depois de tantos anos de proteção? E João seria capaz de amar novamente depois de Joana? O tempo diria. Mas pela primeira vez desde que chegara àquelas montanhas, Helena permitiu-se sonhar com um futuro que fosse mais que mera sobrevivência. Os dias seguintes à proposta de João foram tensos e carregados de expectativa não dita. Helena acordava todas as manhãs com a pergunta ecoando em sua mente: seria capaz de transformar um casamento de conveniência numa união verdadeira? João, por sua vez, mantinha-se respeitosamente distante, mas ela percebia seus olhares quando pensava que ela não estava vendo. Havia uma vulnerabilidade nova em seus olhos, como se ele também estivesse lutando com sentimentos que não esperava ter. As crianças, com a intuição típica da infância, sentiam a mudança no ar. Pedro observava os pais adotivos com curiosidade crescente. Maria fazia perguntas sutis sobre quando duas pessoas se gostam de verdade. E Ana simplesmente se aconchegava mais em Helena durante as noites, como se pressentisse que algo bom estava acontecendo. Foi numa manhã de setembro, quando a primavera começava a colorir as montanhas com flores silvestres, que Helena tomou sua decisão. Encontrou João consertando uma cerca quebrada nos limites da propriedade. Ele trabalhava concentrado, o suor brilhando em sua testa apesar do ar fresco da manhã. João, disse ela, aproximando-se devagar. Ele se virou e algo em sua expressão lhe disse que sabia por que ela estava ali. Pensei sobre sua proposta, continuou Helena, as palavras saindo mais firmes do que se sentia. E Quero tentar sermos uma família de verdade. O sorriso que iluminou o rosto de João foi como o sol nascendo após uma longa noite. Ele largou as ferramentas e caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza, mas quero que saiba que será um processo gradual. Preciso aprender a confiar, e você também. Tenho tempo. Temos tempo. João estendeu a mão e quando Helena a pegou, ele a trouxe gentilmente para mais perto. Por um momento ficaram apenas olhando um para o outro, reconhecendo que algo fundamental havia mudado entre eles. Posso? Perguntou ele baixinho. Helena assentiu e João a beijou suavemente. Foi um beijo tímido, respeitoso, mas carregado de promessas de futuro. Quando se separaram, Helena percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Por que está chorando? Perguntou João, preocupado. Porque há muito tempo não sentia esperança, respondeu ela honestamente. As mudanças na dinâmica familiar foram imediatas e palpáveis. João começou a incluir Helena em todas as decisões sobre a propriedade, pedindo sua opinião sobre plantios, compras e planos futuros. Helena, por sua vez, assumiu completamente o papel de mãe das crianças, estabelecendo rotinas, limites e tradições familiares. Agora que vocês vão ficar juntos de verdade, disse Pedro numa noite durante o jantar, posso chamar Helena de mãe? A pergunta pegou todos de surpresa. Helena sentiu a garganta apertar de emoção. Se você quiser, disse suavemente. Seria uma honra. Mãe Helena, testou Maria, gostando do som. Soa bonito. Mamãe Ena, gritou Ana, que ainda tinha dificuldade com algumas pronunciações. João observava a cena com os olhos marejados. Era como se sua família estivesse finalmente se curando. Mas nem tudo eram flores. O prazo para quitar a dívida com o coronel Batista se aproximava rapidamente, e apesar de todos os esforços, ainda faltava uma quantia considerável. Helena havia vendido algumas peças de costura para as famílias mais abastadas da região, e sua produção de ervas medicinais estava ganhando reputação.
João havia negociado algumas cabeças de gado, mas ainda assim não era suficiente. Faltam 50.000 réis, disse João numa noite, revisando as contas pela 10ª vez. E só temos uma semana. Vamos conseguir, disse Helena, tentando soar mais confiante do que se sentia. Alguma coisa vai aparecer. E se não aparecer? E se eu perder a terra? Helena viu o medo real nos olhos do marido. Não era apenas medo financeiro, era medo de falhar novamente, como sentia que havia falhado com Joana. João, me escute bem, disse ela, pegando suas mãos. Mesmo que percamos parte da terra, não perdemos nossa família, não perdemos o que construímos, recomeçamos se for preciso. Como pode ser tão forte? Porque aprendi que perder tudo ensina o que realmente importa. E o que importa está aqui, nesta mesa, nesta casa com essas crianças. João a beijou então, um beijo mais profundo e desesperado que os anteriores. Era como se estivesse tentando absorver a força dela. Eu te amo, disse ele quando se separaram. Não esperava, não planejei, mas te amo. Eu também te amo, respondeu Helena, e foi a primeira vez que dizia essas palavras a qualquer homem. No dia seguinte, uma surpresa inesperada chegou à propriedade. Doutora Rosa, a parteira do povoado, apareceu em sua carroça acompanhada de 2 outras senhoras que Helena não conhecia. Helena, minha querida, disse doutora Rosa, descendo da carroça com agilidade impressionante para seus 60 e poucos anos. Vim aqui com uma proposta. As 3 mulheres entraram na casa, recusaram educadamente o café oferecido e foram diretas ao assunto. Soubemos das suas dificuldades financeiras, disse doutora Rosa sem rodeios. E também da qualidade do seu trabalho de costura e das suas ervas medicinais. Helena trocou um olhar preocupado com João. Não gostava que seus problemas fossem assunto público. Queremos fazer uma encomenda, continuou uma das outras senhoras, que se apresentou como Dona Esperança, esposa do comerciante mais próspero da região. Minha filha vai se casar no próximo mês e preciso de um enxoval completo, roupas de cama, toalhas, vestidos. E eu, disse a terceira senhora, Dona Clementina, preciso de remédios caseiros para minha loja em Diamantina, xaropes, pomadas, chás. Ouvi dizer que você tem conhecimento excepcional sobre plantas medicinais. Helena mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quanto vocês estariam dispostas a pagar? Perguntou João, tentando manter a voz controlada. Pelos serviços de Helena? 80.000 réis, metade adiantado, disse Dona Esperança. Era mais do que suficiente para quitar a dívida e ainda sobrar para investimentos na propriedade. Mas há uma condição, acrescentou doutora Rosa. Queremos que Helena se torne nossa sócia oficial, que estabeleça um negócio regular de costura e medicamentos caseiros. Helena olhou para João, procurando sua aprovação. A decisão é sua, disse ele. Você construiu essa reputação com seu próprio trabalho. Aceito, disse Helena sem hesitação. Mas quero que meu marido seja meu sócio. Esta é uma empresa familiar. As mulheres sorriram e concordaram. Contratos foram discutidos, prazos estabelecidos, e quando elas partiram, Helena e João ficaram sozinhos na cozinha, ainda processando o que havia acontecido. Conseguimos, sussurrou Helena. Realmente conseguimos. João a pegou nos braços e a girou, ambos rindo como crianças. Senhora Silva, disse ele, usando seu nome de casada com uma reverência carinhosa, você acaba de salvar nossa família. Nós salvamos nossa família, corrigiu ela beijando-o. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Helena trabalhava dia e noite no enxoval de casamento, criando peças que eram verdadeiras obras de arte. João ampliou a horta medicinal e construiu um pequeno laboratório, onde Helena podia preparar seus remédios com mais eficiência. As crianças também participavam.
Pedro ajudava o pai com as construções e plantios. Maria aprendia costura básica com Helena e Ana ajudava organizando linhas por cores, uma tarefa que a mantinha ocupada e feliz. Papai, disse Pedro numa noite, nossa família está ficando famosa. Como assim? Na escola todo mundo fala da mãe Helena e dos remédios dela e do enxoval que ela está fazendo. O professor Márcio disse que somos um exemplo de prosperidade através do trabalho. João sentiu um orgulho imenso. Não apenas haviam superado suas dificuldades financeiras, mas estavam construindo algo duradouro. E você, Maria, como se sente com tudo isso? Perguntou Helena. Me sinto importante, disse a menina, mostrando um bordado que estava aprendendo. Antes eu só ficava triste pensando na mamãe Joana. Agora ainda penso nela, mas também fico feliz com nossa família nova. Era a primeira vez que Maria conseguia falar sobre a mãe biológica sem dor, incorporando sua memória numa narrativa familiar que incluía Helena. O grande teste veio quando o coronel Batista apareceu na propriedade para cobrar a dívida. Era um homem corpulento, de bigodes grisalhos e ar de superioridade que irritou Helena imediatamente. Pereira, disse o coronel descendo de sua carruagem luxuosa. Vim buscar meu dinheiro. Espero que esteja preparado para negociar suas terras. Estou preparado para quitar a dívida, respondeu João calmamente, tirando um envelope do bolso. 200 mil réis conforme acordado, mais os juros. O coronel não conseguiu esconder sua surpresa e desapontamento. De onde conseguiu tanto dinheiro? Trabalho honesto, disse Helena, aparecendo ao lado do marido. Algo que talvez o senhor devesse experimentar. O coronel a olhou com desdém. Ah, a esposa por correspondência. Ouvi dizer que andou causando alvoroço com suas costuras e poções. Minha esposa, disse João com voz perigosamente baixa, construiu um negócio respeitável através de talento e dedicação, algo que merece admiração, não sarcasmo. Claro, claro, disse o coronel, contando o dinheiro com má vontade. Mas lembrem-se, prosperidade no interior é coisa frágil, podem perder tudo da noite para o dia. Senhor, disse Helena com dignidade, já perdemos tudo uma vez. Sabemos reconstruir. O senhor saberia? O coronel não respondeu. Terminou de contar o dinheiro, assinou o documento de quitação e partiu claramente irritado. Acho que fizemos um inimigo, observou João. Fizemos um invejoso, corrigiu Helena. É diferente. Naquela noite, celebraram em família. Helena preparou uma ceia especial. João trouxe vinho que guardava para ocasiões especiais e até as crianças puderam beber um pouco diluído em água. Quero fazer um brinde, disse João, levantando seu copo. A minha esposa, que trouxe prosperidade e amor para nossa casa. Ao meu marido, respondeu Helena, que me ensinou que é possível recomeçar. A nossa família, gritaram as crianças em uníssono. Mais tarde, quando as crianças dormiam, Helena e João saíram para caminhar pela propriedade sob a luz da lua cheia. Helena, disse João, parando próximo à cerca que ele havia consertado no dia em que ela aceitou sua proposta. Quero te fazer uma pergunta. Que pergunta? João se ajoelhou no chão e tirou algo do bolso. Era um anel simples de ouro, claramente feito à mão. Sei que já somos casados no papel, mas quero fazer direito desta vez. Helena Santos Silva, aceita se casar comigo de verdade? Aceita ser minha companheira para o resto da vida? Helena ficou sem palavras por um momento. Depois começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Sim, João Pereira da Silva. Aceito me casar com você todos os dias pelo resto da minha vida. Ele colocou o anel em seu dedo, ajustava perfeitamente, e a beijou sob as estrelas da Serra do Espinhaço. Como sabia meu tamanho? Perguntou ela, admirando o anel. Observei suas mãos enquanto você costurava.
quis fazer algo especial para você. Você fez este anel com a ajuda do ferreiro do povoado. Queria que fosse único como você. Helena o beijou novamente, sentindo que seu coração poderia explodir de felicidade. 2 meses depois, renovaram os votos numa cerimônia simples, mas cheia de significado, na igrejinha de São Bento das Pedras. Toda a comunidade compareceu, incluindo as sócias de Helena e várias famílias que haviam se beneficiado de seus remédios. Helena usava um vestido que ela mesma havia costurado. Simples, mas elegante, em tom azul que realçava seus olhos. João usava seu melhor terno, e as crianças estavam vestidas como pequenos príncipes e princesas. Desta vez, disse o padre Antônio durante a cerimônia, vejo o amor verdadeiro nos olhos de vocês. Que Deus abençoe esta união com muitos anos de felicidade. Quando se beijaram após os votos, Pedro gritou, viva! Maria jogou pétalas de flores que havia coletado e Ana bateu palminhas entusiasmada. A festa foi no quintal da propriedade, com comida preparada pela comunidade, música do violeiro local e danças que se estenderam até altas horas. Nunca imaginei que poderia ser tão feliz, confessou Helena a João durante uma valsa improvisada. Nem eu. Você me devolveu a vida. Nós nos devolvemos a vida e construímos algo novo junto. Enquanto dançavam sob as estrelas, cercados por família e amigos, Helena pensou em como sua vida havia mudado completamente. Havia chegado àquelas montanhas como refugiada, buscando apenas sobrevivência. Mas encontrara muito mais que isso. Encontrara um propósito, uma família que a amava, um marido que a respeitava e admirava, e a descoberta de talentos que nem sabia possuir. João, disse ela enquanto dançavam, obrigada. Por quê? Por ter me dado a chance de descobrir quem eu realmente sou. Obrigado você, respondeu ele, por ter me ensinado que é possível amar novamente. A música continuou, as estrelas brilharam e a família Silva dançou seu caminho em direção a um futuro que prometia ser muito mais brilhante que qualquer um deles havia ousado sonhar. O verão de 1921 trouxe prosperidade inesperada para a família Silva. O negócio de Helena havia se expandido além de suas expectativas mais otimistas. Encomendas chegavam de Diamantina, Cerro e até mesmo da capital Belo Horizonte. Sua reputação como costureira e especialista em medicina caseira havia se espalhado por toda a região. A casa havia sido ampliada com um ateliê dedicado nos fundos, onde Helena trabalhava rodeada de tecidos finos, frascos de remédios e o burburinho constante de clientes e aprendizes. Maria, agora com 9 anos, havia se tornado sua assistente oficial, mostrando talento natural para a costura. Mãe, Helena, disse a menina numa manhã ensolarada de janeiro. A dona Clementina mandou um recado. Quer encomendar mais 50 frascos de xarope para a tosse. Helena sorriu, observando como Maria havia assumido naturalmente o papel de organizadora do negócio. A menina, antes tímida e retraída, agora falava com confiança, administrava pequenas tarefas e tratava Helena como mãe verdadeira há meses. Diga a ela que estarão prontos na sexta-feira, respondeu Helena, terminando de bordar um vestido de batizado. E lembre de anotar no caderno de encomendas. Pedro, aos 11 anos, havia se tornado o braço direito do pai na administração da propriedade. O menino que antes desafiava Helena com hostilidade, agora a defendia publicamente e se orgulhava dos sucessos da família. Pai, disse Pedro entrando no ateliê, o senhor Joaquim quer comprar mais 10 bezerros. Diz que nosso gado está com a melhor genética da região. João, que revisava contas numa mesa improvisada, levantou os olhos com satisfação. Diga ao senhor Joaquim que conversamos amanhã. Desta vez, vamos negociar um preço melhor.
A prosperidade havia transformado não apenas suas finanças, mas toda a dinâmica familiar. João havia se tornado mais confiante, mais expansivo. Helena florescia com o reconhecimento de seu trabalho. As crianças cresciam seguras e amadas, mas o sucesso também trouxe desafios inesperados. Numa tarde de fevereiro, quando o calor tornava o trabalho no ateliê quase insuportável, chegou uma visita que mudaria tudo. Uma carruagem elegante parou em frente à casa, chamando a atenção de vizinhos curiosos. Dela desceu uma mulher de cerca de 40 anos, vestida com elegância urbana, que contrastava fortemente com a simplicidade rural de São Bento das Pedras. Cabelos loiros presos em coque elaborado, vestido de seda cara, joias discretas mas valiosas. "Procuro Helena Santos Silva", disse a mulher ao João, que havia saído para recebê-la. "Sou eu", disse Helena, aparecendo na porta do ateliê, as mãos ainda sujas de terra medicinal. A mulher a examinou de cima a baixo, uma expressão indecifrável no rosto. "Meu nome é Beatriz Santos Oliveira. Sou sua prima." O mundo de Helena parou. Não havia parentes vivos. Todos haviam morrido na epidemia de tuberculose 7 anos antes. "Isso é impossível", disse Helena, sentindo as pernas fraquejarem. "Minha família toda morreu." "Já nem toda", respondeu Beatriz, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Eu estava em São Paulo quando a doença atingiu Diamantina. Só soube das mortes meses depois, quando voltei." João se aproximou de Helena, percebendo sua perturbação. "Por que só apareceu agora?" perguntou com desconfiança. "Porque só agora consegui rastreá-la. Quando descobri que Helena havia desaparecido de Diamantina, comecei a procurar. Levou tempo, mas soube através de conhecidos sobre uma costureira excepcional em São Bento das Pedras." Beatriz tirou alguns papéis de uma elegante bolsa de couro. "Trouxe documentos que comprovam nosso parentesco. Minha mãe era irmã de seu pai." Helena examinou os papéis com mãos trêmulas. Pareciam autênticos, certidões de nascimento, árvore genealógica, fotografias antigas onde reconhecia vagamente o rosto de seu pai. "O que quer de mim?" perguntou Helena, ainda processando a revelação. "Quero lhe oferecer uma oportunidade", disse Beatriz, olhando ao redor com um desdém mal disfarçado. "Vivo em São Paulo, onde tenho uma loja de roupas finas. Sua reputação chegou até lá. Quero que seja minha sócia." "Helena já tem um negócio aqui", interveio João firmemente. "Um negócio provincial", rebateu Beatriz. "Helena tem talento demais para desperdiçar numa aldeia perdida. Em São Paulo, poderia se tornar fornecedora da alta sociedade, ganhar dinheiro de verdade." "Já ganho dinheiro de verdade", disse Helena, encontrando sua voz. "Alguns mil-réis por mês. Helena, em São Paulo você ganharia isso por semana. Poderia vestir as esposas dos industriais, dos políticos. Seria alguém importante." As palavras de Beatriz eram como sementes de dúvida plantadas em solo fértil. Helena sempre sonhara com reconhecimento maior, com a chance de mostrar seu talento numa escala mais ampla. "E minha família?" perguntou, olhando para João e as crianças que haviam se reunido na porta. "Bem", disse Beatriz com falsa consideração, "seu marido parece ser um homem capaz. Tenho certeza de que entenderia que esta é a oportunidade da sua vida." "Mamãe Helena não vai embora", disse Ana, correndo para se agarrar à saia de Helena. "Ela prometeu ficar conosco para sempre." Beatriz olhou para a criança com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo ao desdém. "Ah, você tem filhos adotivos. Bem, isso complica, mas não é impossível. Talvez possam visitar nas férias." "Não são filhos adotivos", disse Helena com firmeza. "São meus filhos." "Claro", disse Beatriz, claramente não acreditando. "Bem, deixo minha proposta com você. Tenho quartos reservados na pensão do povoado por alguns dias. Pense sobre isso." Depois que Beatriz partiu,
A família Silva ficou em silêncio constrangedor na varanda. Você não está considerando isso seriamente, está? Perguntou João, tentando manter a voz calma. Não sei, admitiu Helena honestamente. É uma oportunidade grande. Maior que sua família? Não é isso, João. É que sempre sonhei em mostrar meu trabalho para um público maior. E nós, as crianças, tudo que construímos aqui... Helena não soube responder. A proposta de Beatriz havia despertado ambições que ela pensava ter enterrado. Nos dias seguintes, a tensão na casa Silva era palpável. Helena tentava manter a rotina normal, mas todos percebiam sua distração. João ficou mais quieto, as crianças mais grudadas nela, como se temessem que ela pudesse desaparecer. Beatriz, enquanto isso, não perdeu tempo. Aparecia diariamente na propriedade, trazendo histórias sedutoras da vida em São Paulo, mostrando tecidos luxuosos que conseguira em suas viagens, descrevendo clientes influentes e oportunidades ilimitadas. Helena, você é jovem ainda, dizia numa de suas visitas. Não pode enterrar seu talento numa montanha. Pense no que poderia conquistar, no legado que poderia deixar. Já deixo um legado aqui, respondia Helena, mas sua voz soava menos convicta a cada dia. Cuidar de filhos que não são seus e costurar para fazendeiros? Helena, você vale muito mais que isso. As palavras de Beatriz eram como veneno doce, corroendo as certezas que Helena havia construído. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, João finalmente confrontou a esposa. Helena, preciso saber. Vai partir? Não sei, disse ela, e pela primeira vez desde que chegara àquelas montanhas, sua voz soou desesperada. Estou confusa. O que há para confundir? Você tem uma família que te ama, um negócio próspero, uma vida feliz. O que mais precisa? Reconhecimento, a chance de ser mais que uma costureira de aldeia. Você já é mais que isso. É esposa, mãe, empresária, é respeitada e amada. Mas e se Beatriz estiver certa? E se eu estiver desperdiçando meu talento? João ficou em silêncio por um longo momento. Helena, quando você chegou aqui, disse que queria ser parceira verdadeira. Parceiros não abandonam um ao outro na primeira oportunidade tentadora. Não é abandono, é uma oportunidade de crescimento. Para você e nós, as crianças que aprenderam a te amar como mãe, eu que aprendi a te amar como esposa. Helena não conseguiu responder. Por primeira vez desde a renovação dos votos, sentia que talvez tivesse cometido um erro. A crise chegou ao auge, quando Pedro, numa explosão de raiva adolescente, confrontou Helena na frente de toda a família. Eu sabia, gritou o menino. Sabia que você ia embora também, igual mamãe Joana. Pedro, não é assim. É sim. Mamãe Joana nos deixou quando nasceu Ana. Agora você vai nos deixar por causa de dinheiro. Sua mãe não escolheu partir, disse Helena, tentando se aproximar. E você está escolhendo abandonar a gente. Pedro saiu correndo, seguido por Maria em lágrimas. Ana, sem entender completamente o que estava acontecendo, começou a chorar também. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando para as montanhas sob a luz da lua, tentando decidir entre o sonho de reconhecimento profissional e a realidade do amor familiar. Na manhã seguinte, encontrou uma carta debaixo de sua porta. Era de Maria. Querida mãe Helena, se você for embora, prometo entender. Mas quero que saiba que você é a melhor mãe que poderíamos ter. Você nos ensinou a ser felizes de novo. Se São Paulo é onde você precisa estar, vamos sentir sua falta sempre, mas vamos torcer por você. Com amor, sua filha Maria. A carta fez Helena chorar como não chorava há anos. A generosidade da menina, seu amor incondicional, tornou sua decisão ainda mais difícil. 2 dias depois, Beatriz apareceu com uma última proposta.
Helena trouxe contratos já preparados. A oferta é melhor do que esperava. 5 contos de réis por mês, casa mobiliada, clientela garantida. Você pode começar uma nova vida. E minha família atual? Helena, seja realista. Você é uma mulher talentosa numa família que não é realmente sua. Casou por conveniência, assumiu filhos por necessidade. Não deve sua vida inteira a uma decisão desesperada. Não foi desesperada. Foi a melhor decisão que já tomei. Foi? Então por que está hesitando? A pergunta ecoou na mente de Helena pelo resto do dia. Por que estava hesitando? Se realmente amava sua vida em São Bento das Pedras, a decisão deveria ser óbvia. Naquela noite, depois de uma ceia tensa e silenciosa, Helena pediu para falar com a família. Preciso tomar uma decisão sobre a proposta de Beatriz. Começou vendo todos se enrijecerem. E quero que vocês saibam que, independente do que eu decidir, vocês mudaram minha vida para sempre. Mãe, disse Pedro, sua voz carregada de medo e raiva. Se for embora, não volte. Não quero que nos abandone e depois volte quando São Paulo não der certo. Pedro, repreendeu João. Não, ele tem direito de dizer isso, disse Helena. Todos vocês têm direito de saber onde estão meus sentimentos. Helena respirou fundo, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Quando cheguei aqui, vinha fugindo da pobreza e da solidão. Achei que estava fazendo um sacrifício, trocando liberdade por segurança. Mas descobri que estava errada. Parou, as palavras presas na garganta pela emoção. Descobri que não vim aqui para sacrificar nada. Vim para encontrar tudo que sempre procurei: família, propósito, amor verdadeiro. Beatriz me oferece reconhecimento profissional, mas vocês me deram algo muito mais valioso. Me deram um lar. Ana se jogou em seus braços. Maria começou a chorar de alívio. Pedro tentou manter sua expressão dura, mas Helena viu lágrimas em seus olhos. Então você fica? Perguntou João, sua voz embargada. Fico, não apenas fico, escolho ficar, todos os dias pelo resto da minha vida. João a beijou então, na frente das crianças, um beijo que selava novamente sua união e sua escolha. E Beatriz? Perguntou Maria. Vou conversar com ela amanhã. Vou agradecer pela oferta e explicar que meu lugar é aqui. Ela vai ficar brava, observou Pedro. Provavelmente, mas algumas pessoas não entendem que sucesso não se mede apenas em dinheiro. No dia seguinte, Helena foi à pensão onde Beatriz estava hospedada. A conversa foi tensa e desagradável. Você está cometendo o maior erro da sua vida, disse Beatriz com raiva, desperdiçando seu talento por sentimentalismo. Estou escolhendo minha vida, respondeu Helena calmamente. E minha vida está aqui. Com um fazendeiro ignorante e filhos que nem são seus? Com meu marido e meus filhos, que são meus por escolha, não por acidente. Beatriz partiu naquele mesmo dia, claramente frustrada com o desperdício de talento de Helena. Naquela noite, a família Silva comemorou com uma ceia especial. Helena havia tomado sua decisão final e todos sabiam que desta vez não havia dúvidas. Mãe Helena, disse Ana durante o jantar, você nunca mais vai embora? Nunca mais, prometeu Helena. Esta é minha casa, vocês são minha família e não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. João sorriu, pegando sua mão sobre a mesa. Sem arrependimentos? Nenhum. Só gratidão por ter encontrado onde pertenço. E pela primeira vez desde a chegada de Beatriz, a Casa Silva voltou a ter paz. Uma paz conquistada através da certeza de que amor verdadeiro vale mais que qualquer oportunidade perdida. Os meses seguintes à partida de Beatriz trouxeram uma tranquilidade renovada para a família Silva. A decisão de Helena de permanecer havia fortalecido todos os laços familiares de forma inesperada. As crianças, que haviam vivido o medo do abandono,
agora demonstravam um carinho ainda mais profundo por ela. João, por sua vez, parecia ter descoberto uma nova dimensão do amor que sentia pela esposa. "Você escolheu ficar conosco mesmo tendo outras opções", disse ele numa noite de outono, enquanto caminhavam pela propriedade. "Isso significa mais para mim do que você imagina." "Não escolhi vocês por falta de opção", respondeu Helena, entrelaçando os dedos nos dele. "Escolhi porque descobri que o verdadeiro sucesso não está em quanto dinheiro você ganha, mas em quanto amor você tem para dar e receber." O negócio de Helena havia se estabilizado num patamar sustentável e gratificante. Ela não buscava mais a expansão ambiciosa que Beatriz havia proposto, mas focava na qualidade e no impacto positivo que seu trabalho tinha na comunidade local. Doutora Rosa havia se tornado não apenas sócia, mas confidente e amiga. Numa tarde de março de 1922, ela trouxe uma proposta que mudaria novamente a direção da vida de Helena. "Helena, minha querida", disse a parteira, sentando-se na varanda com uma xícara de café, "tenho uma ideia que pode interessar você." "Que tipo de ideia?" "Que tal se fundássemos uma escola para meninas da região, um lugar onde elas possam aprender não apenas letras e números, mas também habilidades práticas, costura, medicina caseira, administração doméstica?" Helena parou de bordar e olhou para a doutora Rosa com interesse crescente. "Uma escola técnica para moças?" "Exatamente. Muitas meninas por aqui crescem sem perspectivas além do casamento. Com educação adequada, poderiam ter mais opções na vida." A ideia empolgou Helena imediatamente. Era uma forma de usar seus talentos para impactar positivamente a vida de outras mulheres, algo que sempre desejara fazer. "Onde funcionaria essa escola?" "Tenho uma casa grande que herdei de minha tia no centro do povoado. Está vazia há anos. Poderíamos reformá-la e transformá-la numa escola." Helena conversou com João sobre a proposta naquela mesma noite. Para sua surpresa, ele demonstrou entusiasmo imediato. "É uma ideia excelente", disse, após ouvir todos os detalhes. "E nossa Maria poderia ser uma das primeiras alunas." "Você não se importaria se eu dividisse meu tempo entre o ateliê e a escola?" "Helena, você tem talento demais para mantê-lo apenas para nossa família. Compartilhar esse dom com outras meninas é generoso e importante." A escola foi inaugurada 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante, que reuniu toda a comunidade de São Bento das Pedras. Helena havia desenvolvido um currículo que combinava a educação básica com habilidades práticas, sempre enfatizando que as mulheres poderiam ser muito mais do que apenas esposas e mães. "Meninas", disse Helena no primeiro dia de aula, olhando para as 15 jovens de idades variadas que se sentavam nas carteiras improvisadas, "vocês estão aqui para aprender que têm escolhas na vida. Podem ser mães excelentes, mas também podem ser artesãs, comerciantes, professoras, enfermeiras. O importante é que sejam quem escolherem ser." Maria, agora com 10 anos, estava na primeira fileira, os olhos brilhando de orgulho por sua mãe adotiva. O sucesso da escola trouxe reconhecimento que Helena nunca havia buscado, mas que chegou naturalmente. Visitantes de outras cidades vinham conhecer o projeto inovador. Artigos foram escritos em jornais regionais sobre a Escola Revolucionária de São Bento das Pedras. Mas com o reconhecimento também vieram desafios inesperados. Numa manhã fria de junho, o coronel Batista apareceu na escola, acompanhado de 2 homens que Helena não conhecia. O coronel havia engordado desde seu último encontro e parecia ainda mais arrogante. "Senhora Silva", disse ele sem cumprimentos, "preciso falar com a senhora." Helena estava dando aula sobre plantas medicinais quando foram interrompidos. As meninas ficaram claramente nervosas com a presença dos homens. "Meninas, continuem com os exercícios." "Volto em alguns minutos",
disse Helena, saindo para conversar na varanda da escola. O que deseja, coronel? Vim informá-la sobre um problema. Esta escola está operando sem autorização oficial do governo provincial. Helena sentiu um frio no estômago. Que autorização? Escolas precisam de licença provincial, professores certificados, currículo aprovado. Vocês não têm nada disso. Um dos homens que acompanhavam o coronel se apresentou como inspetor educacional da província. Senhora Silva, recebi denúncias de que esta instituição opera irregularmente, ensinando conteúdos não aprovados pelo currículo oficial. Que tipo de denúncias? Que ensina ideias subversivas às meninas, que questiona papéis tradicionais femininos, que promove insubordinação familiar. Helena compreendeu imediatamente que o coronel estava por trás daquelas acusações. Era sua vingança pela humilhação financeira que havia sofrido. Nossas alunas aprendem leitura, escrita, aritmética e habilidades práticas. Nada subversivo nisso. Ensinar meninas que podem ter profissões independentes questiona a ordem social estabelecida, retrucou o coronel. É perigoso. O inspetor consultou alguns papéis. Senhora Silva, dou 15 dias para regularizar a situação. Caso contrário, a escola será fechada e a senhora poderá enfrentar multas consideráveis. Depois que partiram, Helena ficou na varanda da escola, sentindo o peso da responsabilidade. 15 meninas dependiam daquela educação. Algumas vinham de famílias que jamais poderiam pagar escola particular. Doutora Rosa chegou logo depois, tendo ouvido sobre a visita. Helena, não se desespere. Vamos encontrar uma solução. Como? Não tenho certificação de professora. Não sei como obter licença provincial. Conhece alguém que poderia ajudar? Helena pensou por um momento. Depois uma ideia começou a se formar. Talvez, mas seria arriscado. Que ideia é essa? Beatriz, ela tem conexões em São Paulo, conhece pessoas influentes. Talvez pudesse nos ajudar com a burocracia. Você a procuraria depois de tudo que aconteceu? Pelas meninas? Sim. Naquela noite, Helena conversou com João sobre sua intenção de procurar Beatriz. Tem certeza de que é boa ideia? Perguntou ele preocupado. Não, mas é a única ideia que temos. Helena escreveu uma carta para Beatriz, explicando a situação e pedindo ajuda. Não mencionou arrependimento por sua decisão anterior, apenas focou na importância da escola para a comunidade. A resposta chegou 2 semanas depois, quando o prazo dado pelo inspetor estava quase vencendo. Querida prima, dizia a carta, recebi sua solicitação com interesse. Posso ajudar com as autorizações necessárias através de meus contatos no governo. Mas tenho uma condição. Helena sentiu o estômago apertar. Quero que venha a São Paulo por 6 meses para estabelecer uma filial da escola lá. Seria uma parceria. Você traz seus métodos pedagógicos, eu forneço recursos e contatos. Era uma armadilha elegante. Beatriz oferecia a solução para o problema atual, mas em troca, queria Helena em São Paulo exatamente como havia planejado antes. O que vai fazer? Perguntou João após ler a carta. Não sei. Se aceitar, deixo vocês por 6 meses. Se recusar, a escola fecha e decepciono 15 famílias. Helena, existe uma terceira opção. Qual? Lute pela escola sem a ajuda de Beatriz. Vá você mesma à capital, procure as autoridades, prove que o trabalho que fazem aqui é valioso. E se não conseguir? Então pelo menos tentamos com dignidade. Helena decidiu seguir o conselho do marido. Viajou até Belo Horizonte, a nova capital de Minas Gerais, para tentar resolver pessoalmente a situação da escola. A viagem foi longa e cansativa, mas Helena estava determinada. Na capital, procurou o Departamento de Educação e solicitou audiência com o diretor. O diretor Antônio Magalhães era um homem de meia idade, progressista,
que ouviu com interesse a descrição da escola de São Bento das Pedras. Senhora Silva, seu projeto é interessante, mas há procedimentos a seguir. Precisa de certificação de professora, aprovação de currículo, inspeção das instalações. Senhor diretor, nossas alunas estão aprendendo e progredindo. Os resultados falam por si. Entendo, mas a lei é clara. Helena respirou fundo e tomou uma decisão arriscada. Senhor diretor, gostaria de fazer uma proposta. Mande um inspetor imparcial avaliar nossa escola. Se os resultados forem satisfatórios, consideraria uma licença experimental? O diretor ficou pensativo. É uma proposta interessante. Você aceitaria supervisão oficial regular? Aceitaria qualquer supervisão necessária. Muito bem. Mandarei um inspetor na próxima semana. Se o relatório for positivo, concederei licença provisória por 1 ano. Helena voltou para São Bento das Pedras com esperança renovada. 1 semana depois, chegou o inspetor oficial, uma professora formada da capital, Dona Conceição, que passou 3 dias observando as aulas. Senhora Silva, disse Dona Conceição antes de partir. Posso dizer que raramente vi meninas tão engajadas e bem preparadas. Seus métodos são pouco ortodoxos, mas os resultados são impressionantes. O relatório foi favorável e a escola recebeu licença oficial para funcionar. A notícia se espalhou rapidamente pela região e até mesmo alguns críticos anteriores tiveram que reconhecer o valor do projeto. O coronel Batista, frustrado com o fracasso de seus planos, tentou uma última cartada. Espalhou rumores de que Helena estava corrompendo as meninas com ideias feministas perigosas. Mas a comunidade havia visto os resultados. As alunas da escola estavam mais confiantes, mais preparadas, algumas até começando pequenos negócios próprios. Deixe que falem, disse João, quando Helena se preocupou com os rumores. O trabalho fala mais alto que mexericos. 2 anos depois da abertura da escola, Helena recebeu uma visita que a surpreendeu completamente. Beatriz apareceu novamente, mas desta vez sua atitude era diferente. Helena, disse sua prima, sentando-se na varanda da escola, vim pedir desculpas. Desculpas? Por ter tentado manipulá-la quando a escola estava ameaçada, por não ter compreendido que você havia encontrado algo mais valioso que dinheiro. Helena estudou o rosto de Beatriz, procurando sinais de falsidade. O que mudou? Meu negócio em São Paulo. Tenho muito dinheiro, mas nenhuma satisfação real. Vejo o que você construiu aqui. Uma família, uma escola, uma comunidade que a respeita. E compreendo que sucesso tem muitas definições. E agora? Agora gostaria de contribuir para a sua escola. Sem condições, sem tentativas de levá-la embora. Apenas como forma de apoiar algo verdadeiramente importante. Beatriz cumpriu sua palavra. Tornou-se benfeitora da escola, fornecendo materiais e recursos sem interferir na administração. Sabe, disse ela a Helena em sua última visita, você me ensinou que existem formas de sucesso que eu nunca havia considerado. Que formas? Construir algo que dura além de você. Tocar vidas de forma positiva. Ter uma família que te ama pelo que você é, não pelo que você possui. Naquela noite, Helena e João caminharam pela propriedade que havia se tornado próspera e produtiva. A escola funcionava perfeitamente. As crianças cresciam saudáveis e felizes. O amor entre eles era sólido e profundo. Tem arrependimentos? Perguntou João, repetindo a pergunta que havia feito anos antes. Nenhum, respondeu Helena sem hesitação. Cada escolha que fiz me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde quero estar. Mesmo com todas as oportunidades que perdeu. João, descobri que a maior oportunidade da vida não é a que oferece mais dinheiro ou prestígio. É a que permite que você seja verdadeiramente feliz. Eles pararam próximo ao local onde João havia pedido Helena em casamento de verdade, anos antes.
Helena Santos Silva, disse ele, repetindo o ritual, aceita continuar sendo minha companheira para o resto da vida? Todos os dias, respondeu ela como sempre, para todo o sempre. E ali, sob as estrelas das montanhas de Minas Gerais, selaram mais uma vez seu compromisso com o amor que haviam construído juntos, pedra por pedra, escolha por escolha, dia após dia. A escola prosperava, a família crescia em amor e união. E Helena havia encontrado sua verdadeira vocação. Não apenas ser esposa e mãe, mas ser educadora, líder comunitária e exemplo de que mulheres podiam escolher seus próprios destinos. O futuro se estendia diante deles, cheio de possibilidades, todas construídas sobre a base sólida do amor verdadeiro e das escolhas feitas com o coração. 5 anos haviam se passado desde a fundação da escola, e São Bento das Pedras havia se transformado numa referência regional em educação feminina. Meninas vinham de povoados distantes para estudar com Helena, e muitas ex-alunas já haviam estabelecido seus próprios negócios ou se tornado professoras em outras cidades. Numa manhã radiante de setembro de 1927, Helena acordou com uma sensação diferente. Aos 36 anos, após 8 anos de casamento com João, sentia uma mudança em seu corpo que a fez sorrir enquanto observava o marido ainda dormindo ao seu lado. João, sussurrou, tocando suavemente seu ombro. Ele abriu os olhos, imediatamente alerta, como sempre ficava quando ela o acordava. Aconteceu algo? Sim, disse Helena sorrindo. Algo maravilhoso. João se sentou na cama, estudando seu rosto. Estou esperando um bebê, anunciou Helena, observando a expressão de João mudar de preocupação para incredulidade, depois para pura alegria. Um bebê? Nosso bebê? Nosso bebê, confirmou ela, rindo da expressão atônita do marido. João a beijou com uma ternura que a fez derreter, depois a abraçou como se ela fosse feita de porcelana. Quando? Pelos meus cálculos, deve nascer em maio do ano que vem. Helena, você está feliz? Estou radiante. Aos 36 anos, quando já pensava que talvez fosse tarde demais, Deus nos dá esse presente. A notícia se espalhou pela casa como fogo em palha seca. Pedro, agora um jovem de 17 anos, prestes a se casar com a filha do comerciante local, reagiu com entusiasmo paternal. Vou ser irmão mais velho de verdade, disse, abraçando Helena. Vou ensinar tudo o que sei sobre a fazenda. Maria, aos 15 anos e já uma das assistentes mais competentes da escola, ficou emocionada. Mãe Helena, posso ajudar a cuidar do bebê? Posso ensinar a ler quando ele crescer? Ana, agora com 9 anos e a mais grudada em Helena de todas as crianças, fez a pergunta que estava no coração de todos. Mãe, você vai continuar me amando igual quando o bebê chegar? Helena se ajoelhou para ficar na altura da menina. Ana, meu coração não diminui quando ama mais pessoas. Ele cresce. Vou amar vocês 3 exatamente como sempre amei e vou amar o bebê também. Amor não se divide, se multiplica. Os meses seguintes foram de preparação intensa. Helena precisou reduzir suas atividades na escola, mas Maria assumiu muitas de suas responsabilidades, mostrando-se uma educadora natural. Você está criando uma sucessora, observou doutora Rosa durante uma de suas visitas para acompanhar a gravidez de Helena. Maria nasceu para isso, concordou Helena, observando a filha adotiva conduzir uma aula sobre administração doméstica. Ela tem paciência, conhecimento e vocação verdadeira. João se tornou ainda mais protetor e atencioso, se é que isso era possível. Assumiu várias das tarefas domésticas de Helena e insistiu que ela descansasse mais. João, não sou de vidro, protestava ela quando ele a proibia de carregar qualquer coisa pesada. Para mim você é mais preciosa que vidro, respondia ele. Não vou correr riscos. A gravidez transcorreu tranquilamente.
mas trouxe uma reflexão inesperada para Helena. Uma tarde, enquanto bordava roupinhas para o bebê, Pedro se sentou ao seu lado. Mãe Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, filho. Você alguma vez lamentou não ter tido filhos biológicos mais cedo? A pergunta a surpreendeu. Pedro raramente falava sobre questões tão íntimas. Por que pergunta isso? Porque às vezes penso que você perdeu os melhores anos de maternidade cuidando de nós. E agora, aos 36 anos... Helena largou a costura e se virou para olhá-lo diretamente. Pedro, escute bem o que vou dizer. Vocês três foram os maiores presentes que a vida me deu. Se eu tivesse tido filhos biológicos aos 20 anos, talvez nunca tivesse chegado até aqui. Talvez nunca tivesse encontrado seu pai. Talvez nunca tivesse descoberto que tipo de mãe e mulher eu realmente sou. Parou para organizar os pensamentos. Este bebê é uma bênção, mas vocês foram minha escola de maternidade. Me ensinaram a amar incondicionalmente, a ter paciência, a lutar por uma família. Sem vocês, eu não saberia como ser mãe. Pedro sorriu e Helena viu que ele havia crescido e amadurecido muito. Obrigado por nos ter escolhido, disse ele, e por ter ficado quando teve chances de partir. Obrigada a você por ter me dado a chance de provar que podia ser sua mãe. Em março, quando Helena estava no 8º mês de gravidez, recebeu uma visita que a emocionou profundamente. Várias de suas ex-alunas voltaram para uma reunião especial na escola. Professora Helena, disse Carmen, que agora tinha sua própria loja de roupas em Diamantina. Organizamos esta reunião para agradecer. Agradecer pelo quê? Por ter nos ensinado que podíamos escolher nossos destinos, respondeu Antônia, que se tornara enfermeira. Sem a escola, eu estaria casada aos 15 anos, sem perspectivas. Eu nem saberia ler direito, acrescentou Rosa, a mais nova, que agora estudava para ser professora na capital. As jovens haviam preparado uma surpresa, um álbum com fotografias e depoimentos de todas as alunas que haviam passado pela escola. Lemos que a escola vai fechar temporariamente quando o bebê nascer, disse Carmen. Queremos que saiba que vamos manter suas ideias vivas até a senhora voltar. Helena chorou de emoção ao folhear o álbum. Havia fotos de casamentos de ex-alunas que haviam escolhido seus maridos, de formaturas, de negócios abertos, de sucessos acadêmicos. Vocês foram minhas maiores realizações, disse ela. Ver que conseguiram construir as vidas que escolheram é meu maior orgulho. No final de abril, Helena começou a sentir as primeiras contrações. Doutora Rosa foi chamada e toda a família se reuniu em casa para aguardar o nascimento. Desta vez será diferente, disse João, segurando a mão de Helena durante uma contração. Desta vez temos tudo o que precisamos, todas as condições. Helena compreendeu que ele estava lembrando do parto traumático de Ana, que havia levado Joana, mas agora tinham doutora Rosa, recursos médicos adequados e, principalmente, tinham amor e esperança. O trabalho de parto durou 12 horas, mas transcorreu normalmente. Ao amanhecer de 30 de abril de 1928, nasceu Francisco Silva, um menino saudável e vigoroso que chorou forte assim que chegou ao mundo. É perfeito, disse doutora Rosa, colocando o bebê nos braços de Helena. Saudável e forte como os pais. João chorou ao segurar o filho pela primeira vez. Era a primeira vez que ele vivia o nascimento de uma criança sem trauma, sem perdas, apenas com alegria pura. Francisco, murmurou testando o nome. Francisco Silva. Como meu avô, disse Helena, observando o rosto pequeno e perfeito do filho. As crianças foram autorizadas a conhecer o irmão algumas horas depois. Pedro entrou com reverência, como se estivesse numa igreja. Ele é tão pequeno, sussurrou Maria, tocando delicadamente a mãozinha de Francisco. Posso dar um beijinho? Perguntou Ana. Claro que pode, disse Helena. Você é a irmã mais velha dele.
Ana beijou a testa de Francisco com cuidado infinito. Bem-vindo à nossa família, maninho, disse. Você vai ser muito amado. Nos meses seguintes, a Casa Silva se transformou novamente. O som de choro de bebê, risadas, canções de ninar enchiam todos os cômodos. Francisco era uma criança alegre que parecia reconhecer instintivamente que havia nascido numa família cheia de amor. Pedro se casou em junho, numa cerimônia simples, mas emocionante, na igreja de São Bento das Pedras. Helena, ainda se recuperando do parto, assistiu com Francisco no colo, sentindo o orgulho imenso do jovem que havia ajudado a criar. Mãe Helena, disse Pedro durante a festa, quando eu e Carmen tivermos filhos, queremos que sejam criados com os mesmos valores que a senhora nos ensinou. Que valores são esses? Que família se constrói com amor, não com sangue? Que as pessoas podem escolher quem querem ser, que trabalho honesto e carinho são mais importantes que riqueza. Um ano depois do nascimento de Francisco, Helena reabrira a escola, agora com Maria como professora assistente oficial. O projeto havia crescido tanto que receberam uma proposta do governo estadual para transformá-lo em escola modelo para toda a região. Helena, disse o diretor Antônio Magalhães durante uma visita oficial, seu trabalho aqui ultrapassou todas as expectativas. Gostaríamos de oficializar esta escola como centro de formação pedagógica. O que isso significaria? Recursos do Estado, salários oficiais para você e Maria, possibilidade de formar professoras para outras escolas rurais. Era o reconhecimento que Helena jamais havia buscado, mas que chegava naturalmente como resultado de anos de trabalho dedicado. Aceita a proposta? Helena olhou para Maria, que assentiu entusiasmada, depois para João, que sorriu orgulhoso. Aceito com uma condição. Qual? Que a escola continue sendo um lugar onde meninas aprendem que podem escolher seus destinos. Que nunca se torne apenas uma fábrica de formar esposas submissas. Garantido, sorriu o diretor. Na verdade, é exatamente essa filosofia que queremos espalhar. 5 anos depois, a Escola Helena Silva era conhecida em todo o interior de Minas Gerais. Maria havia se tornado diretora oficial. Várias ex-alunas voltaram como professoras e o projeto havia inspirado a criação de escolas similares em outras regiões. Helena, aos 41 anos, dividia seu tempo entre a supervisão da escola, o cuidado de Francisco, agora um menino esperto de 5 anos, e o ateliê de costura que continuava próspero. Ana, aos 15 anos, havia decidido seguir os passos de Helena e se preparava para ser professora. Pedro tinha 2 filhos e uma fazenda próspera. Maria estava noiva de um jovem médico que respeitava completamente sua carreira. Sabe, disse João, numa noite de 1933, enquanto observavam Francisco brincar no quintal com os sobrinhos. Às vezes penso em como nossa vida poderia ter sido diferente se você não tivesse vindo. E como seria? Eu estaria amargo e sozinho. As crianças cresceriam sem uma mãe de verdade. Nunca teríamos descoberto que podíamos ser felizes novamente. E eu estaria costurando para sobreviver em Diamantina, provavelmente sozinha e amargurada, respondeu Helena. Nunca teria descoberto que podia ser mãe, professora, líder comunitária. Tem arrependimentos? Perguntou João, repetindo a pergunta ritual. Apenas um, disse Helena, surpreendendo-o. Qual? Que demoramos tanto para nos conhecer. Gostaria de ter tido mais anos ao seu lado. João a beijou suavemente. Temos o resto da vida. E vamos aproveitá-la bem. Na virada de 1935, Helena recebeu uma homenagem especial do governo de Minas Gerais por sua contribuição à educação feminina no interior. A cerimônia foi em Belo Horizonte e toda a família compareceu.
Dona Helena Santos Silva, disse o governador durante a solenidade, representa o melhor do espírito mineiro, determinação, trabalho, dedicação à comunidade. Sua escola transformou a vida de centenas de meninas e famílias. Quando Helena subiu ao palco para receber a medalha, viu toda a sua família na primeira fila. João, elegante em seu melhor terno, Pedro com a esposa e filhos, Maria radiante em seu vestido de noiva. Casaria na semana seguinte. Ana, já uma jovem professora. Francisco, aos 7 anos, aplaudindo entusiasmado. Senhoras e senhores, disse Helena em seu discurso de agradecimento, esta honra não é apenas minha. É de todos que acreditaram que mulheres podem escolher seus destinos, que educação transforma vidas, que amor constrói famílias mais fortes que sangue. Olhou diretamente para sua família. É de um marido que me ensinou que parceria verdadeira significa crescer juntos. De filhos que me ensinaram que maternidade é sobre escolha, não sobre biologia. De alunas que me ensinaram que ensinar é também aprender. A plateia se levantou em ovação, mas Helena só tinha olhos para João, que chorava de orgulho. Naquela noite, no hotel em Belo Horizonte, Helena escreveu em seu diário: hoje completei uma jornada que começou há 15 anos, quando uma mulher desesperada aceitou um casamento sem amor numa aldeia remota. Descobri que não existe amor maior que aquele que escolhemos construir dia a dia, pedra por pedra, escolha por escolha. Minha família não nasceu pronta. Nós a criamos com paciência, dedicação e fé no poder transformador do amor verdadeiro. Fechou o diário e olhou pela janela para as montanhas que cercavam a capital. Obrigada, sussurrou para o universo, por ter me levado exatamente onde eu precisava estar. 20 anos depois, quando Helena já era avó de 7 netos e sua escola havia formado mais de 1000 alunas, ela ainda acordava todos os dias grata por ter aceitado aquela proposta de casamento de um desconhecido. Porque às vezes o maior amor nasce dos começos mais improváveis, e as famílias mais fortes são aquelas construídas com escolha, dedicação e a coragem de acreditar que todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. Se esta história tocou seu coração, imagine quantas outras ainda estão esperando para ser contadas. Se inscreva agora e acompanhe cada relato que celebra a força do amor, da determinação e da esperança. Porque histórias como essa nos lembram que podemos recomeçar, que podemos escolher nosso destino, que podemos construir famílias baseadas no amor verdadeiro. Deixe seu like se você acredita que o amor pode realmente transformar tudo.